Bem-vindo à nossa aula sobre os evangelhos, e aí nós vamos estar falando a respeito do evangelho segundo escreveu João Marcos, este que é em uma ordem aí colocada nas escrituras sagradas como o segundo evangelho, ok? E chama-se o evangelho segundo Marcos. O autor do livro, João Marcos, que inclusive é descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso de número 12, inclusive que nomeia aí nesse versículo a sua mãe, onde ali se reuniam vários irmãos da igreja primitiva em oração. E no caso, a Bíblia, só para lhe deixar claro, existem citações de várias mulheres com o nome de Maria, tá bom? Então depois a gente deve fazer até um estudo a respeito aí de cada Maria, e com uma certa dificuldade, porque não há muitas informações a respeito de cada uma delas em questões posteriores ou que estão fora das escrituras sagradas, tá bom? A data em que foi escrita é muito provável que entre o ano de 61 e 67 depois de Cristo. Então, este que também era um cooperador de Pedro, Pedro foi instrumento da sua conversão e o tratava carinhosamente como filho. E como nós temos aí os escritos de Marcos, e estamos também dentro desse módulo de teologia fazendo uma análise dos textos, nós podemos entender e enxergar que se a gente colocar como público-alvo para João Marcos, certamente seria os romanos, diferente de Mateus, o qual nós já estudamos, nós já falamos aí em vídeo aula, que Mateus, devido à sua escrita, sua forma, o que foi colocado, ele estava ali com um público alvo, os judeus. Significa que isso é restrito aos judeus, como no caso de Mateus, e é restrito aos romanos, como no caso é de Marcos? Não há restrição, mas olha como que o plano do Senhor Deus para que o Evangelho fosse espalhado nas nações, ele pega Mateus com uma linguagem e um objetivo judaico de escrita, de anúncio, falando a respeito de Jesus. Quando ele agora usa João Marcos, este escreve de uma forma clara, de uma forma objetiva, para que pudesse assim ter uma facilitação do entendimento, principalmente dos soldados romanos. Lembrando você que neste período as nações que mais influenciavam outras nações, outras regiões do planeta, eram os judeus, agora os romanos, até por conta do Império Romano, e nesta questão do Império Romano, uma questão de uma facilidade, digamos assim, de uma forma de logística, para que a palavra pudesse chegar em povos, inclusive povos distantes. Então estas boas novas não eram exclusividade do povo judeu. Então Jesus ele foi anunciado desde já do primeiro século ali, ele já foi anunciado para as outras nações. E é por isso também que a gente observa que o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que tem menos capítulos, por conta de ser bem objetivo. E se a gente for separar aí alguns destes blocos do Evangelho de Marcos, a gente vai ter aí como tópico 1, o servo prepara-se.
Então o livro de Marcos, ou o Evangelho de Marcos, que fica até melhor o nome, não nos fala dos primeiros 30 anos de vida de Jesus, mas ele já se inicia falando a respeito de João Batista, preparando o povo para a vinda do Messias, que você já aprendeu em outra aula, que Messias significa ungido, que em hebraico Hamashia. E isto aí cumprindo-se a profecia que estava em Malaquias capítulo 3, verso 1. E esta profecia se diz respeito a uma questão de unção, tá bom? Então olha só, uma unção sobre João Batista, como era ali do profeta Elias. Também fala a respeito aí do servo trabalhando, Marcos capítulo 1, verso 14, a Evangelho de Marcos 8:30. É um registro do serviço ininterrupto prestado pelo servo. Jesus aparece ungido com poder. Nos capítulos seguintes, não aparece fazendo longos discursos, e sim muitas obras poderosas. Então aí o Evangelho de Marcos cita de forma objetiva algumas obras. Demônios sendo expulsos, Marcos 1, 21 ao 28. A febre repreendida, Marcos 1, 29 ao 31. Várias doenças curadas, Marcos 1, verso 32 ao 34. Leprosos purificados, capítulo 1, verso 40 ao 45. Um paralítico anda, Marcos capítulo 2, verso 1 ao 12. A cura da mão enriquecida, Evangelho de Marcos capítulo 3. Multidões curadas, Evangelho de Marcos 3, do verso 6 ao 12. A tempestade apaziguada, em Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41. Um endemoniado liberto, Marcos capítulo 5, verso 1 ao 15. Fluxo de sangue estancado, Marcos capítulo 5, verso 21 ao 34. A filha de Jairo ressuscitada, Marcos capítulo 5, verso 35 ao 43. 5.000 pessoas alimentadas, Marcos 6, verso 32 ao 44. Jesus anda sobre as águas, Marcos capítulo 6, versos 45 ao 51. Todos os que o tocam são curados, Marcos capítulo 6, versos 53 ao 56. Surdos, mudos, ouvem e falam, Marcos capítulo 7, versos 31 ao 37. 4.000 alimentados, Marcos capítulo 8, verso 1. O cego curado, Marcos 8, 22. Então perceba que de Marcos capítulo 1 ao capítulo 8, de forma objetiva, são citados aí vários milagres. O servo rejeitado, a partir daí então Marcos revelou o modo pelo qual o rei Jesus deveria ser recebido. Seu caminho seria de sofrimento e rejeição. Está aí Marcos 8, 31. E como é que o povo recebeu a Jesus? A princípio receberam bem, porque esperavam que ele libertasse do jugo de Roma e livrasse da pobreza em que viviam. Mas quando ele entrou no templo e mostrou que sua missão era espiritual, passou a ser odiado pelos guias religiosos com ódio satânico, que os levou a tramar a sua morte. Marcos capítulo 14, verso 1. Daqui eu quero já tirar um exercício para que você escreva e envie para a correção. Na sua opinião, você acha que hoje boa parte das pessoas esperam Jesus apenas numa questão espiritual? E você vai dizer aí com as suas palavras o que você acha. Você acha que há muitas pessoas que esperam que Jesus apenas resolva os seus problemas aqui terrenos? Ou você acha que a maioria das pessoas esperam as duas coisas, um governo espiritual e terreno,
e você vai descrever aí a sua palavra. O que a gente quer com esse exercício? Que você pense conforme aqui o povo pensou na época, que não é difícil de se pensar, tá? Aparece o Messias, aparece o ungido, e ele ali começa a fazer sinais, prodígios, maravilhas, pregar com autoridade, mas qual é o anseio das pessoas? Então eu quero que você reflita sobre isso e que seja de forma bem específica, falando aí do que você conhece, não é um conhecimento assim generalizado, eu vou pesquisar na internet, porque assim, tem gente de tudo que é jeito, mas eu quero que você faça uma análise daquilo que é a sua realidade, daquilo que te rodeia. No meu local de trabalho, eu percebo que as pessoas esperam mais isso daqui. Na minha família, eu percebo que as pessoas preferem mais esta segunda opção, tá bom? Vamos continuar aí, olha, tópico 4, o sacrifício do servo. Jesus foi vendido pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata. Foi morto como só os escravos morrem, quer dizer, crucificado. Então Cristo foi o servo sofredor que morreu por todos nós. Ele levou os nossos pecados em seu corpo no madeiro. Agora o tópico 5, o servo exaltado. Marcos 16, verso 1 ao 20. Depois que o servo deu a vida em resgate por muitos, ele ressuscitou dos mortos. Vem em seguida a grande comissão. Marcos capítulo 16, verso 15. Finalmente ele foi recebido no céu para sentar-se à destra de Deus. Marcos 16, 19. Aquele que tomou sobre si a forma de servo é agora exaltado sobremaneira, que está aí citado, Filipenses capítulo 2, versos 7 ao 9. E para a gente finalizar, um último exercício sobre o Evangelho de Marcos. Eu quero que você descreva o que você entende sobre esta grande comissão relatada em Marcos capítulo 16, versículo de número 15. O que você entende sobre esta comissão, o que você entende como ela é aplicada nos dias atuais. Então eu quero que você escreva de maneira tranquila qual a sua visão e o seu entendimento sobre este texto, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A gente vai continuar no próximo vídeo falando sobre o Evangelho segundo escreveu Lucas.